Você já parou para pensar quem realmente decide o que é certo e errado na sua vida? Será que a moral que você segue é realmente sua ou foi imposta pela sociedade, pela religião, pela cultura? Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais provocativos da história, acreditava que a maioria das pessoas vive prisioneira de valores que não escolheu. Ele defendia que só seríamos verdadeiramente livres quando tivéssemos coragem de criar nossa própria moral, guiados pelo que chamou de vontade de poder. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa ideia fascinante e perigosa. Vou te mostrar o que é a vontade de poder segundo Nietzsche, como essa ideia muda completamente a forma de ver a vida e como você pode aplicar esse pensamento no seu dia a dia para deixar de ser prisioneiro de regras impostas e se tornar autor da sua própria existência. Vou disponibilizar para vocês, na descrição desse vídeo, recomendações dos melhores livros para você se aprofundar no assunto. Fica comigo até o final, porque essa é uma jornada de libertação. Quem foi Nietzsche e por que ele é tão polêmico? Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, e viveu apenas 55 anos. Apesar da vida curta e marcada por doenças, deixou uma obra tão poderosa que ecoa até hoje. Ele foi crítico feroz da religião, da moral tradicional e da filosofia acadêmica de sua época. Chamado de o filósofo do martelo, Nietzsche tinha como missão derrubar as falsas certezas e desafiar o que ele chamava de moral de rebanho. E é aqui que entra a sua ideia mais ousada, a vontade de poder. O que é a vontade de poder segundo Nietzsche? Muita gente pensa que vontade de poder tem a ver com dominação política ou controle sobre os outros, mas Nietzsche não falava disso. Para ele, a vontade de poder é uma força vital, um impulso fundamental que move todos os seres vivos. Não se trata apenas de sobreviver, mas de expandir-se, criar-se, superar-se, afirmar a própria existência. Nietzsche acreditava que, assim como os animais lutam para crescer e se fortalecer, nós, seres humanos, também temos esse impulso interno de expansão, só que muitas vezes ele é reprimido pela moral, pela religião ou pelas convenções sociais. Moral de rebanho versus moral do Criador. Nietzsche faz uma distinção entre dois tipos de moral. A moral de rebanho, aquela que seguimos sem questionar, baseada no medo, na obediência e na submissão. Exemplo, isso é pecado porque sempre foi assim, ou isso é errado porque sempre foi assim. A moral do Criador, aquela construída pelo indivíduo que ousa pensar por si mesmo, que cria seus próprios valores, guiado por sua vontade de poder. Segundo Nietzsche, os grandes espíritos da humanidade, artistas, líderes, filósofos, foram justamente aqueles que tiveram coragem de criar sua própria moral em vez de se submeter às regras impostas. A morte de Deus e a liberdade perigosa. Em sua obra, Nietzsche declarou que Deus está morto. Essa não era uma frase ateísta pura e simples, mas uma provocação. Ele queria dizer que os valores religiosos que guiavam a sociedade europeia estavam em colapso. Se não há mais uma autoridade divina dizendo o que é certo e errado, quem define? Aqui surge o desafio. Sem Deus, sem moral absoluta, cada pessoa é chamada a criar o sentido da sua própria vida. E essa liberdade é assustadora, porque exige responsabilidade total. Como criar sua própria moral na prática? Nietzsche não queria que todos vivessem sem regras, mas que cada um tivesse coragem de se perguntar: o que eu realmente valorizo? Estou vivendo de acordo com minha própria essência ou apenas repetindo o que esperam de mim? Que vida eu quero afirmar, mesmo diante da dor e do sofrimento? Para ele, a chave era abraçar a vida em sua totalidade, inclusive os sofrimentos, e transformar tudo isso em força criativa. Esse processo culmina na ideia do Übermensch, o além do homem, ou super-homem, aquele que transcende a moral de rebanho e cria seus próprios valores. A vontade de poder no cotidiano. Você pode estar pensando, ok, mas como aplicar isso no dia a dia? A resposta é,
Toda vez que você escolhe afirmar a vida em vez de se submeter cegamente a regras, você está exercendo sua vontade de poder. Exemplos práticos. Quando você escolhe uma carreira, não pelo que esperam de você, mas pelo que te faz vibrar. Quando você enfrenta críticas e continua sendo quem é. Quando transforma uma dor em aprendizado, em vez de se deixar destruir. Críticas e mal-entendidos sobre Nietzsche. A vontade de poder foi mal interpretada muitas vezes. Alguns grupos políticos do século XX usaram as ideias de Nietzsche de forma distorcida para justificar autoritarismos. Mas estudiosos sérios lembram que Nietzsche falava de uma força interna, criativa, existencial, nunca de dominação externa ou tirania. Ele queria libertar indivíduos, não legitimar opressores. O legado da vontade de poder. Nietzsche nos convida a viver com coragem, assumir responsabilidade por nossas escolhas e deixar de culpar os outros ou esperar que a vida venha com respostas prontas. A vontade de poder é esse chamado para sermos autores da nossa própria moral, da nossa própria história. É um convite radical, afirmar a vida mesmo diante da dor e criar sentido onde antes havia apenas vazio. Nietzsche acreditava que viver plenamente é um ato de coragem. Se a vida não tem um sentido pré-dito, cabe a você criá-lo. A vontade de poder não é sobre controlar os outros, mas sobre ter a ousadia de se tornar quem você é. Então eu te pergunto, você está vivendo sua própria moral ou apenas repetindo as regras do rebanho? Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos valiosos para você. Até o próximo vídeo e até lá, não deixe de ler os livros recomendados na descrição. Tchau, tchau!